a mensagem do Evangelho. Está fazendo sentido para você isso? Quando a gente pega a Bíblia, os 3 primeiros capítulos da Bíblia, as 2 primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, fala sobre uma realidade do ser humano criado por Deus, que acabou enfrentando o pecado. Depois, os 3 últimos capítulos da Bíblia, as 2, quem sabe, últimas folhas da tua Bíblia, falam de uma realidade que Satanás foi destruído, que tudo foi restaurado, que vem novos céus e nova terra, que não há mais morte, não há mais dor, não há mais tristeza, que há a presença de Deus no nosso meio plena. E o que está na palavra de Deus entre os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos capítulos, em todo o miolo de 66 livros da Bíblia? A mensagem que muda a nossa realidade. A palavra de Deus que restaura a nossa condição. O Evangelho. E quando nós falamos em Evangelho para Jesus e os seus discípulos e os tempos em que o Novo Testamento foram escritos, era uma palavra que as pessoas usavam corriqueiramente. Por exemplo, na Bíblia não existe a palavra prefeitura. Na Bíblia não existe a palavra vereador. Na Bíblia não existe a palavra televisão. Na Bíblia não tem a palavra smartphone. E todas essas coisas, qualquer um de nós entende o que é. Faz sentido para você? Mas na Bíblia tem a palavra evangelho, que todos eles entendiam o que era, mas não faz sentido para nós. Então, quando nós aprendemos a estudar um pouquinho mais dessa cultura bíblica, essa palavra evangelho, ela significa justamente uma grande notícia que muda a vida das pessoas, especialmente quando se tratava da vitória de um novo rei ou de um novo imperador. Então, quando havia uma guerra e um novo rei, um novo imperador era estabelecido, poderia mudar completamente as leis, poderia mudar completamente a forma que o exército iria agir, que a fiscalização iria acontecer, que os impostos iriam acontecer. Então, quando acontecia isso, vinham mensageiros do império a todos os vilarejos, gritando a palavra evangelho, extra, boa notícia, as coisas mudaram, e todas as pessoas se reuniam para ouvir o que estava acontecendo numa esfera que eles não estavam vendo, mas que mudaria completamente a sua vida. Quando eu falo da mensagem do evangelho, é justamente algo espiritual que Deus fez e que está acontecendo numa esfera que nós não vemos e que tem a capacidade de mudar a nossa vida. Porém, se nós não temos acesso à mensagem do Evangelho, nós não temos a oportunidade de dizer sim ou não. Nós não temos a oportunidade de decidir se isso fará parte da nossa vida ou não. Por isso, eu quero ler contigo mais uma vez Romanos 1,16, que vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, coloca para nós aí de novo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga assim comigo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lógico que aqui está uma condição: essa salvação só alcança aquele que crê. Aquele que crê na mensagem da palavra de Deus, mas só vai crer aquele que ouvir. E só vai ouvir se alguém estiver pregando. E muitas vezes pessoas só vão ter acesso a essa mensagem se você pregar, se você comunicar, se você se importar em anunciar para alguém que esteja sofrendo. Quando nós percebemos essa palavra salvação que percorre grande parte da palavra de Deus, eu quero te falar hoje 3 aspectos que essa salvação que vem através da mensagem do Evangelho nos alcança. E o primeiro deles é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação que nos dá acesso ao reino de Deus, ao governo de Deus, ao senhorio de Deus nas nossas vidas. Se você quiser abrir lá na tua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 16, primeiro livro do Novo Testamento, um pouquinho mais antes do que Romanos, que você estava aí localizado. Mateus 4,16, está falando sobre a vinda de Jesus, está falando sobre o nascimento e o crescimento de Jesus, que agora culmina em Jesus começando a anunciar a palavra de Deus. Jesus amadureceu, Jesus está com 30 anos, Jesus é tido como um mestre da lei, é respeitado, ele tem acesso a todos os lugares, é um cidadão agora com todos os direitos legais para falar publicamente. E ele começa o seu ministério, e quando ele faz isso, Mateus referencia uma profecia de Isaías 600 anos antes, que é dita sobre Jesus, o que acontece quando o Evangelho começa a ser pregado. E em Mateus 4,16 diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz,
Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então essa é o retrato, este é o retrato do que acontece na realidade espiritual das nossas vidas, quando nós percebemos o Evangelho. Em 2 Coríntios 4,4, a palavra de Deus diz que o Deus dessa era, o diabo, cegou o entendimento daqueles que ainda não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Diga aí para quem está do teu lado, a mensagem do Evangelho ilumina a tua vida. Traz luz para coisas que você não estava percebendo, que você estava cegado, que você não estava tendo um discernimento espiritual do porquê que isso estava acontecendo. E quando está falando aqui dessa profecia de Isaías, que raiou uma grande luz, o que está dizendo na sequência no versículo 17? Daí em diante Jesus começou a pregar. E pregar nada mais é do que anunciar o Evangelho, nos termos bíblicos. Esse verbo querusso, pregar, anunciar o Evangelho. E como é que Jesus pregava isso? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E depois Jesus começou a crescer no seu ministério, e quando ele conclui a obra da cruz e ressuscita, ele diz: agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus se torna o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então o primeiro passo para a gente entender a mensagem do Evangelho, é que o Evangelho abre os nossos olhos, para que Deus possa governar a nossa vida, nos dá oportunidade para que Jesus tenha o lugar de ser o Senhor da nossa realidade e dissipe as trevas no ambiente em que nós vivemos. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos do ambiente em que Deus governa. Todo o ambiente que Deus governa é o seu reino. Mas Deus não governa os ambientes que nós não cremos na sua interferência. Deus escolhe isso na sua palavra, apesar dele ser todo poderoso, ele escolhe somente interferir naquilo que nós damos espaço a ele. Tanto é que um dos maiores pesares do nosso Senhor é saber que se nós não conhecermos a verdade e crermos no seu Evangelho, nós seremos condenados à morte eterna. Por isso que diz lá no livro de Timóteo que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e tenham pleno conhecimento da verdade da sua palavra, porque requer que nós venhamos crer e corresponder. Mas quando eu entendo e creio nessa mensagem de que Jesus venceu e através dele vem luz sobre a minha vida, vem agora os meus olhos ser abertos, vem agora transformação na minha realidade, o Senhor ele tem lugar para governar e eu coloco os meus pés dentro do seu reino espiritualmente. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Sabe por que nós estamos reunidos aqui nessa noite? Porque nós entendemos o reino de Deus e sabemos que o Senhor deseja ser adorado de um modo aceitável. Que modo é esse? Com reverência e temor. É por isso que quando nós nos reunimos, nós adoramos o Senhor. Nós cantamos ao Senhor, porque a palavra de Deus declara que Deus deseja ser adorado, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Nós oramos com ordem, nós temos um ambiente de temor, de reverência, porque nós cremos que isso faz parte do reino de Deus nas nossas vidas. E isso vai causando a interferência de Deus. E quando isso causa a interferência de Deus, a segunda coisa que a salvação do Evangelho gera é a vitória sobre as trevas. O Evangelho produz vitória sobre as trevas. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer a enfermidade, eu não consigo fazer um milagre na minha vida. Muitas vezes você não consegue salvar o teu casamento, muitas vezes você não consegue tirar o teu filho das drogas, e coisas assim muitas vezes são espirituais, e quando nós abrimos os olhos, cremos em Jesus e submetemos a nossa vida a Ele, vem junto com o reino de Deus a vitória sobre as obras de trevas. Lá na Bíblia, em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, o pecado é uma coisa que nos afasta do reino de Deus.
E quando nós recebemos o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina a perceber o que é pecado e o que não é pecado. E agora começa um esforço para viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, para que o reino de Deus tenha liberdade e cresça na nossa realidade. E quando a palavra de Deus está dizendo isso, diz ali o contraponto, que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Esse foi um dos grandes objetivos da vinda de Jesus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele tem esse projeto de que quando nós recebemos a sua autoridade, a sua presença, o seu governo sobre as nossas vidas, aquilo que era trevas vai embora, começa a se dissipar, começa a se restaurar. Algumas coisas Jesus faz instantaneamente, faz um milagre na nossa realidade instantaneamente, outras coisas sobrenaturais requerem um processo de transformação. E aí eu era um pai influenciado pelo reino das trevas, influenciado por uma cultura desse mundo, agora eu sou um pai que aprendo os princípios do reino de Deus. Eu era um esposo que eu estava influenciado por um ambiente de trevas, agora eu aprendo a ser um esposo de acordo com os princípios do reino de Deus. Eu era um empresário que fazia coisas que estavam ligadas ao reino das trevas, e agora eu aprendo a ser um empresário ligado ao reino de Deus. E cada vez que eu aplico a palavra de Deus na minha realidade, vem bênção sobre a minha vida e as obras das trevas são destruídas. Você está entendendo? Está claro isso para você? Quando eu recebo a mensagem do Evangelho, eu faço parte do povo de Deus, do reino dele. Quando eu faço parte do reino de Deus, eu tenho a capacidade de me relacionar com Deus de tal forma que a minha vida começa a ser transformada, que o mal começa a ser desfeito, que as trevas vão embora e que eu sou liberto, restaurado e regenerado. E por fim, em Romanos capítulo 6, versículo 4, nós lemos na palavra de Deus o que lemos hoje no início dos nossos batismos, que essa salvação que vem do Evangelho tem o propósito de produzir uma nova vida. Diz ali: portanto fomos batizados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outra tradução diz: vivamos em novidade de vida. O batismo é o maior símbolo da entrega de uma vida a Deus. O batismo é o maior símbolo de que eu já recebi o Evangelho, eu já criei de todo o meu coração, e agora eu estou publicamente fazendo uma aliança de pertencer ao reino de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 3, que o batismo representa o novo nascimento, e Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então cada uma dessas pessoas hoje que tem tomado essa decisão, tem aberto um novo ciclo, uma nova temporada espiritual na sua vida, em que Deus agora ganha mais espaço, o seu reino, liberdade, e as obras das trevas vão diminuindo, e começa uma nova vida. Uau! Quando nós entendemos isso, para alguns de nós, em alguns meses, as coisas que não estavam bem vão para o lugar. Para outros de nós, quem sabe, 1 ou 2 anos, a gente tem que trabalhar para que algumas coisas que não estavam bem, não estavam abençoadas, vão para o lugar. E o que eu faço com o resto da minha vida de fé? O que eu faço com os próximos 20, 30 anos que eu posso viver com Deus? Eu vou virar aquele famoso membro de banco, o cristão bancário. Eu tenho um banco que eu me sento toda semana. É isso que Deus tem para mim? Não. Ele tem para mim uma vida nova. E aí a palavra de Deus fala que Deus coloca dentro de nós o querer e o realizar de acordo com a sua vontade. Então vem novos propósitos, vem novos projetos de vida, vem uma nova razão de viver. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então o poder de Deus começa a fluir através da minha vida, e coisas de Deus começam a frutificar na minha realidade. Isso acontece dentro de mim, acontece no meu temperamento, acontece na minha saúde, acontece na minha forma de lidar com as pessoas, acontece na minha família, nos meus relacionamentos, nos meus amigos, no meu trabalho, acontece nos meus estudos, nos meus sonhos de vida, no meu descanso, no meu lazer, na minha saúde. Deus restaura tudo e dá uma ignição a uma nova vida, uma vida com Ele.
Jesus promete em João capítulo 14, que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas quando Ele fosse, e Ele foi assunto aos céus na ressurreição, Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos traz a presença e o poder de Deus. Tudo que nós precisamos para viver uma vida abençoada. Tudo que nós precisamos para viver uma vida poderosa e sobrenatural. Se você quiser abrir comigo lá no livro de 1 Pedro, bem no finalzinho da tua Bíblia, depois de 1ª, 2ª Timóteo, Hebreus, Tiago, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, vamos ler. Eu quero te dar um adendo sobre essa nova vida. Nova vida, o ponto 3 já aí dos folders. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 2 Pedro 1, 2, você leu aí comigo? O que está dizendo? Que cada vez que eu e você conhecemos um pouquinho mais de Deus, mais do favor de Deus e da paz sobrenatural que Deus nos dá, vão crescendo e se multiplicando na nossa realidade. Leia isso de novo comigo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Cada vez que você lê a tua Bíblia, cada vez que você fala com Deus, cada vez que você se reúne na célula, cada vez que você vem num culto, cada vez que você absorve coisas de Deus, o favor de Deus cresce na tua vida, a paz sobrenatural do Senhor cresce na tua vida. Não bastasse isso, o versículo 3 diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O que é essa palavra piedade? A relação com Deus, para uma vida com Deus, para acessar a presença e o trono de Deus, para a vida e para a piedade, por meio, de novo, do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho resposta para a minha vida, mais eu tenho um caminho para uma vida relacional com Deus. Que mais? Tem mais no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Então, além de tudo isso, as promessas contidas na palavra de Deus, podemos nos apropriar delas, podem ser parte da nossa realidade, e assim nós participamos do que Deus tem para nós e vencemos as coisas do mundo que nos fazem mal. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nos traz acesso ao seu reino, que nos salva, nos traz vitórias sobre as trevas, que nos salva, nos traz uma nova vida, que nos salva. E mesmo que nós venhamos enfrentar a morte, com Cristo nós temos acesso à eternidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem única na face da terra, é uma mensagem que não tem concorrência, é uma mensagem que é de graça. Agora cabe a cada um que recebe essa mensagem decidir: eu vou viver isso como verdade para a minha vida pela fé, ou eu vou viver a verdade que eu quiser. Essa é uma decisão que todos nós temos que ter. Eu tomei essa decisão na minha vida quando eu era muito pequenininho, no ano de 1994. A minha família estava passando por um momento muito difícil, 30 anos atrás, quase 31 anos atrás. E o meu pai estava acamado, nós estávamos endividados, meu pai estava doente, a minha mãe trabalhava com ele também, estava sem poder trabalhar. E um dia uma vizinha, que não tinha nada a ver conosco, que não era parente, que não era íntima, que não era nem amiga, ela tinha recebido Jesus, e ela bateu no portão da nossa casa. E ela disse: nós temos uma reunião de oração lá em casa, eu queria te convidar para receber algo de Deus, para receber a palavra de Deus. E aquela mulher que não precisava ter feito isso, nos deu uma opção. Quem decidiu se ia ou não ia, era minha mãe, eu e meu irmão. Mas nós não tínhamos opção de conhecer a Deus antes daquela mulher se dispor a bater lá na frente da nossa casa e falar da mensagem do Evangelho. Aquilo mudou a nossa vida, por causa da dona Ivonir ter aberto a sua casa para fazer um momento de pregar a palavra de Deus e orar pelas pessoas. A minha família conheceu Jesus.
E eu fico pensando, e se ela não tivesse feito isso? E se ela tivesse passado reto, como tanta gente passa reto? E se ela tivesse não se importado com alguém que não conhecia direito? Onde será que estaríamos hoje? Onde será que estaria a minha vida hoje sem conhecer a Deus? Eu não consigo imaginar. Eu sou grato pela vida dessa mulher. Esse ano eu descobri que o filho dela se tornou pastor. E que ela está firme com Jesus até hoje. Ainda não encontrei ela para dar um abraço nela. Mas nós entendemos a importância de falar de Jesus para alguém que nós estamos prestando um serviço. Para alguém que mora perto da nossa casa. Para alguém que está lá na academia junto com a gente. Para alguém que é o colega de sala de aula. Para alguém que está junto em alguma atividade. Como nós vimos hoje o testemunho. Para um casal que está sentado na beira do lago. Falar de Jesus dá a opção de que alguém possa escolher. Agora, se nós carregamos a mensagem do Evangelho e alguém está sofrendo do nosso lado sem essa opção, é uma grande injustiça. Lembre-se que alguém falou de Jesus para você. Alguém te deu a oportunidade de escolher se você vai ou não vai servir a Deus. Por isso que o Senhor Jesus estabeleceu esse princípio de que a mensagem do Evangelho precisa ser proclamada, porque essa é a única forma dessa pessoa poder acessar essa salvação, que dá acesso ao reino de Deus, que dá vitória sobre as trevas, que dá ignição a uma nova vida, e que acessa a eternidade sendo livre da condenação da morte eterna que o pecado causou. Tudo isso é a palavra de Deus que revela para nós. Assim como hoje dezenas de pessoas foram batizadas aqui nesse lugar, assim o Senhor está te chamando para que você seja alguém que leve a mensagem do Evangelho adiante. O Senhor também está te chamando para que você seja alguém que não apenas escute essa mensagem, mas entre no seu reino, entenda o que precisa ser feito para vencer a obra das trevas. Não se contente em viver uma vida cristã que não venceu as obras de trevas. Não se contente em ser um cristão que está com a família desmantelada. Não se contente em ser um cristão que está sofrendo algo que a palavra de Deus promete transformação na tua realidade. Não se contente em viver na miséria. Não se contente em viver uma vida diferente daquilo que Deus prometeu para ti. Vença as obras de trevas através da igreja, da oração, de discipulado, de crer em Deus e entre numa vida nova. Essa é a mensagem do Evangelho que muda completamente a nossa história. Com Jesus, tudo fica mais fácil. Com Jesus é melhor o momento de lazer. Com Jesus é melhor a vida em família. Com Jesus é melhor, inclusive, enfrentar a morte. Com Jesus é melhor passar por uma enchente. Com Jesus é melhor atravessar uma enfermidade. Com Jesus a vida sempre vai ser melhor, porque o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Receba a mensagem do Evangelho, viva uma nova vida e não se envergonhe dela por onde você passar.